Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Laís Carvalho e hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos de demografia e falaremos sobre o crescimento populacional no mundo. Sejam bem-vindos à minha aula. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não esquece de deixar nos comentários todas as suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Que é assim que eu vou continuar postando mais aulas, tá bom? Então, boa aula! Continuando, então, o nosso assunto das aulas passadas, que é demografia, hoje vamos para o terceiro módulo. Nesse módulo, iremos falar sobre a população mundial, que vem crescendo a cada ano, de maneira bem expressiva. E o primeiro item que nós vamos citar são os avanços da medicina, como eles contribuem para o aumento da população mundial. Podemos citar exames inovadores, novos remédios, novas tecnologias nos tratamentos e principalmente novas tecnologias de exames laboratoriais. Próximo tópico, podemos dizer sobre os latifúndios, ou seja, as grandes plantações responsáveis pela produção da matéria-prima em diversos setores da alimentação e de utensílios. E ainda tem a questão dos parques industriais, que tomaram uma força gigantesca desde o século XX. Além dos parques industriais, vamos citar a distribuição de todas essas mercadorias através de caminhões, navios cargueiros, aviões cargueiros, enfim, novas tecnologias que foram inventadas no século XX, que transformaram a vida dos seres humanos. Levando tudo isso em consideração, podemos dizer que a população mundial cresceu aproximadamente 5 vezes nos últimos 150 anos. Isso significa que são quase 8 bilhões de pessoas no mundo no ano de 2020. Se a gente for fazer uma comparação, no ano de 1900 eram apenas 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Em contrapartida, apesar do número de pessoas ter aumentado no mundo, temos uma queda expressiva na natalidade. O que significa isso? Uma queda nos nascimentos, tá? Mas isso se deve a vários fatores. O primeiro, a questão da urbanização. Com o aumento das cidades, o aumento da demanda de empregos e infraestrutura das cidades, as pessoas passaram a migrar do centro rural para o centro urbano de cada país. Isso significa que as pessoas começaram a ter muito mais atividades do que antes. Então começaram a frequentar shopping centers, teatros, shows, enfim, diversos lugares que contribuem para a ocupação diária dos seres humanos, o que não acontecia no meio rural. Isso significa que, ao invés das pessoas terem um tempo ocioso em casa, no meio rural, incentivando as relações amorosas entre os casais, essas relações passaram a ser mais dinâmicas e mais sociáveis, ao invés de serem somente relações amorosas. Também podemos dizer que no último século houve uma transformação no planejamento familiar das pessoas, ou seja, as pessoas começaram a fazer um checklist antes de começar uma família, tá? Isso significa que a pessoa pensava que antes dela começar a se reproduzir, ela teria que estudar primeiro para depois se casar e finalmente constituir uma família. O que no passado isso não acontecia. As pessoas simplesmente pensavam no casamento como a primeira opção para a independência. Outro fator que contribuiu muito para a queda na natalidade são as tecnologias acessíveis. Primeiro, com a invenção da TV, depois a invenção do celular, tablets, computadores e
Enfim, várias tecnologias que transformaram o comportamento humano e fizeram com que as relações sociais, inclusive aquelas relações de amor entre casais, passassem a ter menos frequência para que os seres humanos pudessem usufruir dessas tecnologias. Outro fator responsável por modificar o índice de natalidade, deixando ele cada vez mais baixo, é o acesso aos métodos contraceptivos, camisinha, DIU, pílulas anticoncepcionais, injeções contraceptivas. Isso passou a se tornar algo muito comum, principalmente no século XXI, para que as gravidezes indesejadas fossem controladas. Preciso aqui deixar uma observação que a queda da natalidade nos países desenvolvidos é muito maior, porque nesses países tem tudo isso que a gente disse nesse tópico da queda da natalidade, só que em uma escala muito maior. Ou seja, as pessoas têm muito mais acesso às tecnologias, métodos contraceptivos e principalmente às atrações presenciais, no caso de shows, teatros, shoppings, cinemas, enfim, tudo que faz parte de uma vida urbana. Mas aí, você é um aluno muito inteligente, você pergunta assim, mas poxa professora, como é possível acontecer o aumento da população mundial, sendo que as pessoas estão nascendo menos, sendo que existe uma queda nos nascimentos? É muito simples. Como eu expliquei no primeiro tópico dessa aula, esse aumento populacional tem como principal fonte os avanços na medicina. Ou seja, nossa população está ficando cada vez mais velha e mais idosa, porque a medicina consegue prolongar e muito a vida humana. Que bom que você assistiu essa aula até o fim. Então agora deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, e não esquece de deixar seus comentários, hein? Um beijo, um abraço e até mais. Mua!